Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem importante. Para você que é líder, como é que você faz a gestão das tarefas da sua equipe? Eu vou falar assim que existem muitas maneiras que você pode fazer essa gestão, de maneiras mais simplificadas, de maneiras mais sofisticadas. Mas de qualquer maneira, você precisa. Porque no fundo, no seu papel como líder, como gestor, a organização dessas tarefas é a sua principal função. Quando você tem uma equipe sob o seu comando, né, sobre a sua responsabilidade, a primeira coisa que as pessoas que compõem a sua equipe esperam é que você delegue, que você consiga ter um grande plano e que você delegue, então, atividades para elas. Só que nesse delegar tarefas, quando você começa a perceber, já existe um monte de coisa sendo executada e você começa a esquecer ou a se perder daquilo que já teve um começo e que ainda não foi entregue, que ainda não terminou. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos gestores. Eles vão se perdendo nesse processo de gestão, né? Que imagina ser um processo de gestão, e vão se atrapalhando ali nas tarefas desse dia a dia. Com isso, vai havendo um efeito colateral dessa desorganização, que é ele começar a cobrar excessivamente, o gestor cobrar excessivamente da equipe que entreguem as coisas. Mas que coisas são essas? Porque ele já se perdeu, ele já nem sabe mais o que é. Então, vai gerando um nível de estresse elevado, vai gerando um atrito entre as pessoas, porque fica todo mundo se batendo, porque ninguém sabe exatamente o que é prioritário, o que deve fazer primeiro, o que é mais importante. E aí o clima dentro da equipe ali, o clima de trabalho vai ficando pesado. E o clima ficando pesado, a equipe rende menos. Então, a minha pergunta é baseada porque você pode fazer uma gestão, por exemplo, organizada numa parede, num quadro, num mural. Você pode ter uma gestão organizada num Excel, né, numa planilha de Excel. Você pode ter uma gestão organizada, né, num caderno. Mas a gente sempre sugere que o mundo avançando como está, nós já em 2024, que você digitalize a sua gestão, que você use ferramentas digitais de gestão. E hoje em dia existem várias disponíveis do mercado, inclusive com versões muito boas gratuitas. Por exemplo, o Trello, que é usado em massa, né, pelo brasileiro em muitas empresas e de forma até como um gestor de tarefas particular das pessoas, ele tem a versão gratuita dele excelente. Você consegue ter um monte de modelos de tabelas de controle de gestão, você consegue marcar as pessoas, você consegue ter a data de entrega, você consegue ter um monte de tarefas ali bem organizadas, em lista, em colunas, você escolhe sua melhor maneira de trabalhar. Tem o Asana, né? Tem gente que fala de Asana ou Asana, que também tem a versão gratuita. Tem outras versões pagas, como o Gira, o Monday, enfim. Existem vários sistemas hoje disponíveis no mercado que você pode digitar ali, gerenciador de tarefas, CRM, vai aparecer, o Google vai te trazer algumas sugestões. Então, selecione uma que você acredita ser mais aderente ali ao teu perfil mental, né? Porque você que vai administrar essa informação, então aquela ferramenta que está mais parecido com o seu modelo de organização mental, escolha e inicie então esse processo de administração. Isso que eu estou falando nada mais é do que uma ciência chamada de gestão ágil. Existem vários modelos de gestão ágil, existe o Kanban, existe o Lean, existe o Kaizen. Todos esses processos de melhoria contínua, de gestão ágil, eles têm essa lógica de você organizar essas tarefas, compartilhar essas tarefas com as pessoas através de informações claras, com responsabilidades claras, com prazos de entregas claros e você mensurar o resultado disso. Então, quando você começa a trabalhar, por exemplo, com o Trello, eu costumo sugerir que você comece com a versão mais simplificada, que nada mais é do que você estruturar o seu quadro,
né? Porque você vai abrir um quadro, como se fosse um quadro na parede, e você vai criar ali 3 colunas. A coluna do para fazer, a coluna do fazendo e a coluna do feito. É o princípio básico do Kanban, ali da organização ágil simples, né? Então você vai ter ali dentro do Trello os cards, que é ali você vai adicionar o card. É como se você pegasse um post-it, um cardzinho, e você escrevesse a tarefa da pessoa e colocasse ali no quadro do para fazer. E ali você consegue, dentro desse card, esmiuçar as informações. Então você consegue colocar ali o que é para fazer, dar um título, explicar o que é para fazer, como você gostaria que aquilo fosse feito. Então, é uma campanha que você quer lançar de Dia das Mães para atingir o teu público feminino. A intenção é assim, assim, assado, é vender os produtos X, Y e Z. O mote dessa campanha é baseado nisso, nisso e naquilo. Aí você vai lá e descreve para as pessoas que vão participar. Aí você vai marcar as pessoas. Então você vai colocar toda a sua equipe dentro desse quadro, vai estar todo mundo dentro desse quadro, vai todo mundo ver as tarefas, porque isso também é muito importante, o compartilhamento das informações para que todo mundo tenha a noção do quanto aquela equipe está produzindo, está entregando. E você vai marcar a Camila, a Maria, o João, né, o Pedro, são as pessoas responsáveis por aquela tarefa. Eles vão ser marcados naquele quadro e você vai dizer para que dia você quer que aquela tarefa seja feita. Isso é o básico do básico do básico de uma organização. Então depois lá, a Camila, a Maria, o João, o Pedro, eles vão pegar aquele card quando eles executarem. Você pode criar o que a gente fala de checklist, então o que é da Maria, o que é do Pedro, o que é da Camila, né? Ou cada um já deve saber mais ou menos o que faz, porque, por exemplo, vamos dizer que a Camila é redatora e o Pedro ele é o designer. Então, assim, fazer o layout do site ou da campanha, eu sei que não é comigo, é com o Pedro, né? Agora, os copies que vão rechear esses layouts, eu sei que é comigo, porque eu sou a redatora. Então, pode fazer os checklists nominais ou não. E quando a gente estiver com todas as informações na mão, a gente vai arrastar esse quadrozinho para fazendo. Então, significa que nós ali da equipe, responsáveis por aquela tarefa, aquela taskzinha, aquele card, a gente começou a fazer aquela tarefa. A gente vai dando check nos checklists, a gente vai escrevendo os nossos comentários, vamos subindo os anexos ali dos arquivos, vamos trabalhando dentro daquele card. Quando a gente conclui a tarefa, ele vai para o concluído. Você, na sua posição de gestor, não pode virar as costas e ir embora. Virei as costas, escrevi o meu card, delarguei, né? Delegar não é delargar. Delarguei, porque agora eu já escrevi, eu só quero ver a hora que isso ficar pronto, no deadline ali eu vou cobrar, né? No prazo de entrega eu vou cobrar. Não, você vai acompanhar o desenvolvimento dessas tarefas, porque você vai ter vários cards ali. Talvez a Camila esteja nesse card, em outro card, em outro card. E lá eu tenho 5 cards de coisas para eu fazer. Então, nós vamos trabalhando junto nessa movimentação desse tabuleiro, desse quadro, a movimentação dessas peças ali dentro, compartilhando, acrescentando, desenvolvendo, dando os checks, arrastando os cardzinhos de um lado para outro e por aí vai. E como é que você, gestor, então, faz essa organização? Você faz essa organização com as suas rotinas, com os seus rituais. Dentro da gestão ágil existe também não só essa estruturação de como organizar as suas tarefas, né, as tarefas da sua equipe, como acompanhar o desenvolvimento dessas tarefas, mas principalmente a questão dos rituais. Então, quais são os rituais, né, as rotinas que a gestão ágil sugere, né? Ela prega, evangeliza, que é o quê? Nas segundas-feiras, começos de semana principalmente, mas você vai escolher o melhor dia para sua equipe, você vai fazer a sua planning. A planning semanal nada mais é do que o planejamento da semana. É você dizer para as pessoas o que elas vão fazer durante a semana. Ah, elas já devem saber porque tá no card. Tá no card. Mas é importante que você reforce isso, que você se abra para uma escuta ativa, para dizer para as pessoas, por exemplo, perguntar se elas entenderam aquilo que estava no card, se ficou alguma dúvida,
se tem algum impedimento dela conquistar aquela tarefa ali, realizar aquela tarefa, né? Se colocando na posição de gestão, de liderança, para resolver os problemas, para quebrar as pedras do caminho, para desatar os nós, para criar conexões, para aproximar a tua equipe de repente de um outro profissional ou de uma outra informação, de um outro documento, de alguma coisa que vai resolver ali a task dele, que vai resolver esse card, a tarefa, né? Então, dentro dessa reunião de planejamento, você faz essa distribuição e aí você se coloca à disposição. Muitas vezes, quando eu estou fazendo alguma reunião e que as tarefas vão surgindo ideias, as pessoas vão contribuindo, porque isso é um avanço muito grande quando você já tem uma equipe onde você traz assim, temos que criar tal coisa, e as pessoas vão contribuindo, é que eu já faço a reunião com esse gerenciador aberto, vamos dizer o Trello. Eu já entro na reunião com o Trello aberto. As ideias vão acontecendo, eu vou criando os cards, já vou marcando as pessoas. E ali a gente vai já criando isso, fazendo uma coparticipação ali, né, da construção dessas tarefas. E depois, o que eu costumo fazer? Puxar as tarefas que estão ali na coluna de em andamento e ver as datas que elas estão próximas para encerrar. Ver se aquela data vai cumprir, porque muitas vezes você coloca lá, quero para dia 15, chega dia 14, a pessoa não vai terminar para dia 15. Então é importante avisar com antecedência. Se você demanda daquela tarefa, por exemplo, para entregar para uma outra equipe, vamos dizer, uma demanda da área de marketing ali, que é para algum evento, para alguma coisa da área comercial, e eles precisam daquela data e você está vendo que não vai entregar, você tem que ter tempo hábil para ir lá negociar com o gestor da área comercial se aquela data pode ser negociada, se pode, né, esticar um pouquinho. Se não, você tem que pegar esse colaborador e tirar todas as outras distrações dele para ele focar naquilo ali, para ele entregar no dia 15. Então, todos esses ajustes, toda essa sintonia fina, você faz na Plene, nas reuniões de planejamento que eu sugiro que sejam feitas na segunda-feira. Para que dali até sexta-feira, a tua equipe tenha o controle do que é prioridade, do que é mais importante executar. Porque muitas vezes você abre o seu Trello, você tem a possibilidade lá de fazer um filtro só com o seu nome, vai filtrar ali só os cards que você tá marcada, né? Que você foi colocado. Você vai ver que é um monte, é um leque de cards. Como é que você vai escolher dali quais são os prioritários? Vai ser na sorte? Às vezes não. Então, muitas vezes você na reunião, na equipe, como funcionário, né? Como colaborador na equipe, vai ter a oportunidade de trazer para o teu líder esse questionamento. Fala, olha, chefe, é o seguinte, para essa semana aqui eu tenho X coisas para fazer. Vou tentar, mas talvez eu não consiga. O que é mais importante? O que realmente aqui a gente não tem margem de negociação? Ah, são as tarefas 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou focar nessas. Então, você consegue, dentro dessa reunião de liderança, trazer um direcionamento para as pessoas, né, da reunião de planning, né? Trazer o direcionamento para as pessoas, trazer ali o que é mais importante, mais estratégico, ter este feedback de organização também, o que eu vou organizar melhor, o que eu vou priorizar, o que eu vou ter que negociar com o outro setor, o que eu posso tirar da mão desse colaborador e passar para outro, para aliviar essa carga aqui, o que essa tarefa aqui já não faz mais sentido fazer, tá aqui pendurada, a gente não tem mais, isso aqui ficou para aprovação e já caducou, já não tá mais valendo mais. Limpar, né? Manter aquele quadro ali sempre limpo, sempre ativo. Então, quando você consegue ter esse básico da gestão ágil, você começa a ver que a sua equipe, ela começa a ter muito mais foco. Por quê? Porque ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, dia após dia, até o final da semana. E daquilo que é de médio e longo prazo também. O que eu digo de curto prazo é de segunda a sexta. Né? Tudo que você demandar 10 dias, 15 dias, 30 dias para fazer, você vai desenvolver o task ali, a taskzinha, o card da mesma maneira, mas o acompanhamento vai ser mais longo. Mas aí, como você não vai delargar, porque você é um líder ágil, você tem um pensamento de contribuição, você dá o protagonismo para as pessoas, você vai então pular para um outro ritual que a gestão ágil sugere, que é as dailies. Dailies nada mais são do que reuniões de todos os dias. Daily é o diariamente.
né? Todos os dias. O que são essas dailies? Não são reuniões intensas, densas, longas, como as planning. São reuniões rapidinhas. Tem gente que chama reunião de bom dia, tem gente que faz stand-up meeting. Stand-up meeting é aquele rapidinho, todo mundo pega um cafezinho, uma água e ali fala do que tem para entregar no dia. É o que você vai fazer naquele dia. O que você vai concluir. Não é assim do tipo, eu vou responder e-mails, eu vou dar continuidade naquela tarefa que eu já estou fazendo há 30 dias. Não, é do tipo assim, hoje eu vou resolver tal coisa. Hoje eu entrego tal tarefa. Hoje eu não tenho nada muito substancial assim, né, para entregar, mas eu vou então dar continuidade nas tarefas que eu já estou andando, não entrego nada hoje. Mas passar um panorama do que você vai fazer naquele dia. Então, assim, você não precisa trazer um bando de coisas para mostrar que você está super produtivo. Uma equipe autogerenciável que tem ali alta performance não é a equipe que faz um monte de coisa. É a equipe que faz as coisas certas, as coisas que entregam efetivamente um resultado real para o negócio. Então não adianta você querer ficar dourando a pílula, chegando na reunião, puxar teu caderninho de notas do celular e começar a falar 50 mil tarefas que você está fazendo. Isso o teu gestor sabe. Tá ali no Trello, tá ali no gerenciador. Ele quer saber, o que a gente como gestor quer saber é o que vai ser feito hoje, o que vai ser concluído hoje. O ideal é que todos os dias a gente tenha conclusões, fechamentos, porque praticamente todos os dias a gente abre alguma possibilidade de um card novo. Vem uma ideia, vem uma urgência. Então, se a gente só fica acumulando, chega uma hora que a gente estoura, né? E aí não é à toa que a gente vê por aí casos e casos de burnout, de depressão, de estresse, de problemas assim realmente com a saúde mental lá embaixo. Porque a desorganização do teu ambiente de trabalho gera uma confusão mental que te sobrecarrega e te estressa. Então, não adianta trazer um monte de coisas para fazer. Vai limpando a sua planilha ali, a sua lista da coluna do fazendo, né? Vai jogando para concluído ou para fazer, né? Mas aquilo que está sendo feito tem que estar sendo feito efetivamente. Então, nessas dailies, você consegue ter esse panorama da sua equipe, do que está ali, finalizando, né? Tem uma frase, piadas, né, que falam que, assim, a equipe boa é aquela que tem bastante iniciativa, mas bastante acabativa também. Porque equipes com muita iniciativa, mas que não terminam essas iniciativas, só acumulam, geram esse estresse, geram esse descompasso ali, né, que pode efetivamente desencadear aí uma depressão, um burnout, inclusive a pessoa pedir para ir embora do trabalho, né, e você perder membros da sua equipe. Então, para que todo mundo esteja com a cabeça tranquila, leve, é importante essa organização. Outra rotina importante são os one-on-ones, né? O one-on-one é o 1 a 1, aquela reunião cara a cara. Você é líder com alguém da sua equipe, um de cada vez, né? E as reuniões que são reuniões de feedback, né? E podem também ter, dentro dessas rotinas de fechamento de semana, o passar a régua ali da semana para a gente ver o que aconteceu, as reuniões de feedback coletivas. Eu sugiro que as reuniões, essas one-on-ones, não sejam assim muito próximas umas das outras, porque às vezes as coisas não mudam tanto de uma semana para outra. Mas pelo menos 2 vezes no mês, uma vez no mês, no mínimo, a gente tem que conversar individualmente com as pessoas da nossa equipe. E aí nessas reuniões de one-on-one, a gente vai falar sobre várias coisas. Não só sobre o desempenho da pessoa, mas sobre a pessoa. É importante que a gente, na posição de líder, saiba reconhecer quando um colaborador nosso, um funcionário nosso, por exemplo, não está bem, né? Está com algum problema, se fechou, está tendo algum problema às vezes em casa, às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema ali dentro do trabalho, né? Então, assim, tá desanimado, tá frustrado por alguma coisa. Porque também no nosso papel de líder, a gente tem que cuidar da pessoa, não só do profissional. Esse profissional que está na tua equipe, ele é um ser humano, né? É uma pessoa composta por corpo, mente e espírito. E muitas vezes ele não está completo. E é importante a gente entender isso para poder ajudar, para poder se adaptar, ter essa empatia.
né? De como se conectar com essa pessoa de forma a que ele não te veja só como um chefe que cobra, só como um chefe que chama para dar um esporro, para cobrar, né? E que não vê ali aquele ser humano. Então, essas reuniões de one-on-one são importantíssimas para criar esse vínculo. E esse vínculo, às vezes, ele é feito não só com você, com uma lista de perguntas ali, perguntando, e aí, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Como é que você tá? Mas muitas vezes quebrando um gelo falando de si próprio, né? Quando a gente fala da gente, conta um pouco da gente, conta um pouco do que a gente acredita, dos nossos valores, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, nossas projeções de futuro ali, alguma coisa ali vai conectar com esse colaborador, alguma coisa ali vocês vão ter em comum. E a partir dali vocês criam esse vínculo, né? Vocês começam a conversar sobre alguma coisa. Eu me lembro que a minha mãe falava uma coisa muito engraçada, né? Eu era jovem, assim, adolescente, morava com meus pais e a gente adotou uma cachorrinha da rua. Eu peguei, ela estava ali abandonada na rua, eu adotei ela e então eu pegava ela para passear. E aí eu falava pra minha mãe, nossa mãe, tem um monte de gente nova aqui na rua. Tem um monte de gente nova que mudou, né? A gente morou numa casa por mais de 40 anos, então assim, a gente conhecia, né, a vizinhança bem. E aí minha mãe falava assim, não, quem tem criança e cachorro faz amizade fácil. Por quê? Porque você sai com essa criança para passear no carrinho, ou sai com esse cachorro para passear, e você vai encontrando as pessoas na rua. E geralmente você encontra, passeando com o cachorro, uma outra pessoa que tem um outro cachorro. E aí você para conversar, os cachorros ficam se cheirando, né? E você encontra uma vez, encontra duas, encontra três, vai criando ali um vínculo. Quando é com criança, com bebê também, tá passeando no carrinho. Ai, o seu bebê, coisa bonitinha, assim, assado. E você vai conhecendo as pessoas. Então, às vezes, você precisa descobrir alguma coisa entre você e o seu colaborador que vocês têm em comum. Vocês têm o cachorro ou o bebê, né? É um exemplo que eu tô dando aqui, mas aquilo que vai conectar vocês, que vocês vão se sentir realmente parceiros, próximos, né? E é nessas conversas de one-on-one que isso pode acontecer, onde a gente acaba falando um pouco da gente, escutando bastante sobre do que vem do nosso colaborador e a gente cria essa conexão, cria essa empatia. E aí, que é o outro pedaço dessa reunião, é você trazer dados sobre o desempenho profissional desse colaborador, porque contra fatos não há argumentos. Se ele está desempenhando bem ou mal, você vai saber baseado nessa organização de tarefas. Olha, você tinha tantas tarefas para entregar, 10 tarefas, você atrasou 8, o que está acontecendo? Você está tendo dificuldade? Olha, você entregou essas duas no prazo, mas entregou mal feito, não era bem daquele jeito, você entendeu errado o briefing, por que você não perguntou o que está acontecendo? Olha, tem pessoas que estão reclamando do seu comportamento, estão dizendo que você está sendo grosseiro, estão dizendo que você está sendo assim ou sendo assado, o que está acontecendo? E aí você passa um feedback do lado profissional e pessoal baseado em dados. E não assim do tipo, eu tô te achando meio disperso. Tá achando por quê? Não, porque você atrasou entregas, porque você não entendeu os briefings, entregou a tarefa do jeito errado, as pessoas estão falando que você não está participando das reuniões, não está contribuindo. Fatos. Você tem que dar feedback para as pessoas baseado em dados, em fatos. Feedback baseado, eu acho que não é um feedback construtivo. E essas reuniões de feedback, eu sugiro que vocês sigam aquele modelinho dos 3 Cs, né? O C do começar, né? Então, o que a pessoa deve começar a fazer para melhorar, para de repente suprir uma carência ali, técnica ou de desenvolvimento humano. O C do continuar, do que aquilo que ela deve continuar fazendo, que está dando certo, que dá resultado, que as pessoas valorizam, que é um ponto forte dela. E o C do cessar, do parar, o que ela deve parar de fazer, né? Que não está dando certo, que não está funcionando, que as pessoas não gostam, de modo geral, o que ela deve parar. Então, o C de começar, o C de continuar e o C de cessar. Se você consegue conduzir a reunião desse jeito, você tem uma ótima reunião de one-on-one. Você fica satisfeito com a reunião, seu colaborador fica satisfeito com a reunião. O outro modelo de reunião de feedback, que é o coletivo,
que aí sim a gente tem que fazer toda sexta-feira, minha sugestão, é aquela que você novamente vai abrir o seu Trello e você vai dar os checks, vai arrastar os cards para os concluídos. O que concluímos essa semana? Isso. Putz, show de bola. É isso aí que a gente precisava. Então, no fim das contas, isso é o básico do básico da gestão ágil. E aí você consegue com isso, usando dessas rotinas, usando dessa inteligência básica, criar a sua personalidade de gestão. O que é isso? Porque muita gente às vezes me pergunta assim, mas é que eu sou uma pessoa super introvertida. Eu não sou muito assim de me comunicar com as pessoas, mas eu fui promovido. Eu assumi essa gestão, eu assumi uma posição de liderança. Como é que eu vou lidar com essas pessoas? É dessa forma. Mas você não precisa ser a pessoa mais simpática do mundo, mais extrovertida, mais brincalhona. Você precisa falar o que é importante para as pessoas. E aí eu tô falando de uma metade nossa nesse cargo de liderança, de gestão, que é o lado gestor, que é o lado analítico. Porque o lado líder é o lado mais emocional, é o nosso lado ciências exatas, ciências humanas, é o nosso lado esquerdo e direito, né? Aquilo que a gente trabalha com o racional é a nossa porção gestora, é a nossa função analítica, análise de dados, olhar o resultado, buscar as metas, os prazos. Esse é o teu lado gestor, o teu lado ciências exatas. Mas você tem que ter o teu lado líder, que envolve, que conquista, que é o exemplo, né? Que agrega, que arrasta as multidões. E isso você vai desenvolver através da comunicação. Mas aí já é um assunto para um outro vídeo. Porque esse lado líder e gestor combinado faz de você realmente um líder de alto desempenho, assim, de alta performance. E com isso, você trazendo esse exemplo da liderança, essa inspiração da liderança e essa organização que dá tranquilidade, que dá paz, que dá merecimento, reconhecimento para as pessoas, você desenvolve o seu lado gestor. Porque você só vai conseguir promover alguém na sua equipe, você só vai conseguir até ser promovido, né? Porque você só consegue ser promovido quando alguém te substitui com propriedade, com essa organização, com essas metodologias, com esse critério de cuidado sobre a entrega. E aí volto a falar, entrega não é volume de entrega. Tem equipes que trabalham, entregam 50 mil tarefas, 50 mil tasks, mas nenhuma delas impactante o suficiente, com resultado suficiente para fazer uma transformação na empresa, para levar a empresa um passo mais para frente para conquistar os seus resultados. Então, use da gestão ágil, aprenda a usar a gestão ágil num critério básico, não precisa ser sofisticado. O básico da gestão ágil já traz grandes transformações no resultado da empresa. E esse é o seu lado gestor. Esse é o teu 50% que precisa ser bem organizado. Com isso você vai ter credibilidade junto à tua equipe e junto à alta liderança da tua empresa. Porque organizado, quando te for questionado alguma coisa, for perguntado alguma coisa sobre a sua equipe, você tem de onde tirar informações. Você tem o domínio sobre o que está acontecendo com as tarefas, com as pessoas, com o dia a dia deles. E as rotinas, além de te permitirem alcançar esse resultado, também vão te permitir se aproximar das pessoas, principalmente nas reuniões de one-on-one. Mas em todas essas rotinas, seja na planning da segunda-feira ou nas dailies de todo dia, sempre tem aquele momento você quebrar um pouquinho o seu gelo, mesmo você sendo introspectivo, para você falar um pouco de você, escutar um pouco dos outros e criar ali um ambiente de parceria, né? Você não precisa ser o melhor amigo das pessoas que trabalham com você, mas você precisa confiar nessas pessoas. Você precisa saber que elas estão ali junto com você para alavancar aquela equipe, para levar o resultado para a empresa. E que aí sim, quando todo mundo alcança o resultado, todo mundo ganha com isso. Porque é esse o verdadeiro espírito de time, de equipe, de coletividade. Não é um se sobrepondo ao outro, um passando a perna no outro ou complicando o trabalho do outro. Porque se for esse o ambiente,
tá tudo errado, porque todo mundo sai perdendo. Então, vamos criar um ambiente positivo, vamos criar um ambiente produtivo e aí use a gestão ágil a seu favor. Até a próxima!